Começa aqui o primeiro programa da série de 2016 no canal da gente, o canal 15, e como eu havia programado, eu tive a satisfação de ter conseguido programar e ser presenteado com a presença desse primeiro entrevistado. Seja bem-vindo, Bispo da Diocese de Uberlândia, Dom Paulo. Muito obrigado, é um prazer poder participar desse primeiro programa, que esse programa seja abençoado e possa produzir na nossa sociedade uma comunhão maior entre as pessoas. Muito obrigado. Dom Paulo, quando na infância do senhor que o senhor teve a vontade de se tornar católico ou um religioso, alguma coisa que fizesse o senhor chegar onde chegou? Bom, primeiramente, eu sou de uma família muito católica. Minha mãe foi minha primeira e única catequista, foi ela quem me introduziu nesse mundo da religião. Eu fui batizado com 5 dias de nascido. Mal nasci, já estava sendo batizado. E depois teve uma influência muito grande também o padre. O padre era um espanhol, mas era um homem muito dinâmico e até mesmo com uma capacidade empresarial muito grande. E esse homem, ele era, vamos dizer assim, o herói da criançada. Então, uma figura folclórica? Não era folclórico, não. Era um homem muito correto, mas ele... Eu digo por ser conhecido na cidade. Nesse sentido, sim, era muito conhecido e depois levava a criançada para... Imagina, a criançada na fábrica da Quibon. Ele levou a turma toda na fábrica da Quibon. Então, uma coisa maravilhosa. E o senhor é do estado do Rio? Eu sou do estado do Rio, nasci no município de Magé, uma antiga cidade ali da região da Baixada Fluminense, no entorno da Baía de Guanabara. Perfeito. Logo depois que chegou a adolescência, o que foi que levou o senhor a estudar, a ter um interesse pela religião católica? Não, na verdade, eu comecei bem cedo, porque aos 9 anos eu decidi já entrar no seminário. E foi num diálogo com a minha mãe. Inesquecível esse diálogo, porque os momentos mais importantes da vida a gente guarda para sempre. E aí eu falava com minha mãe: mamãe, o que eu vou ser na vida? O que eu vou fazer no futuro? Aí eu mesmo dei a primeira sugestão: ser médico. Podia ser médico. Minha mãe falou: médico é muito bom, você vai poder cuidar de muitos doentes, cuidar de muita gente pobre que precisa obter saúde. Aí depois eu parei: mamãe, e ser padre? Aí a minha mãe, católica do jeito que era ela, falou assim: meu filho, é muito melhor ser padre, porque se o médico cuida do corpo, o padre vai cuidar da alma, vai cuidar da vida eterna das pessoas, e aí então é natural que a gente queira o melhor, né? Com 9 anos o senhor entrou no seminário? Com 10. Com 10 aí depois anos. Eu entrei no seminário com 10 anos. Eu não posso dizer que seria vocação, mas quer dizer, eu vinha de uma família católica e tudo mais, e aos poucos fui tendo uma formação humana, porque o seminário naquela época visava, em primeiro lugar, formar o homem, né? Tornar a pessoa disciplinada, educada, estudiosa. Outros tempos. E aí, depois é que foi decidindo. Eu posso dizer mesmo que a decisão veio quando já estava para entrar na teologia. Portanto, já com uns 20 anos. Que o senhor teve a vontade, né? O senhor não foi conduzido. Não. Mas já com 10 anos, quer dizer então que o senhor não teve uma infância, o senhor me permite dizer, normal? Uma adolescência normal? O senhor não teve isso? Não sei o que seria normal. De brincar, de namorar. Não, no seminário, em termos de esporte, a vida era muito rica. O meu seminário, nesse sentido, era sobre aspecto cultural. Então, tinha academia literária, tinha muito esporte, tinha canto coral. Então, a vida era muito rica. E de namoro? Namoro, não, né? Aí eu fiquei privado desse bem. Perfeito. Não que eu seja contra o namoro, a pessoa, acho que é um direito do ser humano. Né? Bispo, nesse período, o senhor sabia o que era pecado? O senhor já pecou? Eu vou deixar para o próximo bloco vocês saberem dessa resposta do nosso querido Dom Paulo. Não sai daí.
De volta com o Dom Paulo, eu deixei no ar a pergunta para o telespectador, né? Com 5, com 10 anos, o senhor tinha noção do que era pecado? Uma certa noção a gente sempre tem, né? No sentido de que a consciência moral vai sendo formada aos poucos. Até mesmo na família que o senhor nasceu, né? Então, aos poucos a gente vai percebendo, isso não é correto, o tratamento com as pessoas, como é que eu devo tratar as pessoas. É inesquecível, por exemplo, eu tenho que falar da família, me desculpe, mas é inesquecível quando a minha mãe, por exemplo, ia de ônibus visitar alguém, ou ao Rio de Janeiro, tudo mais, e naquela época muitas pessoas ficavam em pé. Aí vinha uma senhora, a minha mãe logo falava, Paulinho. A gente já sabia de que se tratava. Tinha que ficar em pé para dar o lugar para aquela pessoa mais idosa. Mas isso é uma boa criação. Muito boa, graças a Deus. Isso é o famoso berço, né, do qual o senhor teve, e graças a Deus eu também tive essa oportunidade. Uma das alegrias que eu tive depois, já como reitor do seminário, eu encontrei no fichário meu, já estava vazio, mas tinha uma folha que era uma cartinha do padre que me levou para o seminário. E ele dizia, a família do Paulinho, na época, né? Eu era Paulinho. A família do Paulinho é uma família muito cristã e os pais são muito exigentes. Mas eu fiquei tão contente, aquilo foi um motivo de alegria. Graças a Deus eu tive pais exigentes, eram pais que me amavam profundamente. Bispo, na função do exercício do senhor, o senhor já deve ter ouvido várias confissões que lhe atordoaram. Como que o senhor lida com isso? Não só na questão do aconselhamento, mas depois o homem Paulo, quando vai embora. Olha, acontece o seguinte, a princípio eu tinha um verdadeiro terror, nos primeiros meses do ministério, um verdadeiro terror de atender a confissão. Por quê? Porque o solo do coração humano é um solo sagrado. Ninguém pode entrar de sapatos nesse solo. Então, que lindo eu tinha um respeito, tinha e tenho ainda um respeito muito grande. Mas aos poucos eu fui adquirindo, vamos dizer assim, a experiência. Não posso dizer que me acostumei, mas eu fui adquirindo mais experiência, mais tranquilidade. E aí o senhor se permitiu ouvir as confissões. E aí isso se tornou até um motivo de alegria para mim. Né? Eu hoje, quando vou visitar, aqui na diocese a coisa fica meio complicada. Porque o que pode acontecer é que as pessoas podem aproveitar da confissão para não confessar os seus pecados, mas confessar os pecados dos outros. Né? Então, eu fico meio sem jeito aqui de atender. Mas durante todo esse tempo, teve alguma coisa que o senhor ouviu que lhe atordoou sobremaneira? Olha, não. Eu diria não. Por quê? Porque eu acredito realmente que quem faz a obra no coração humano é Deus. Correto. Então, eu fico tranquilo. Eu ouço. O mais importante é ouvir, é acolher, né? E, às vezes, quando possível, estimular a pessoa para uma vida nova. Já me aconteceu casos assim, que quando eu estava numa outra diocese, eu nunca me esqueço que apareceu um caso muito esquisito, muito estranho, e aí os padres todos que estavam lá jogaram para mim. Eu acolhi. Eu tinha que acolher, eu tinha que estimular aquela pessoa a encontrar a sua dignidade de ser humano, de pessoa. Então, eu queria só que o senhor repetisse o que o senhor disse em relação à preciosidade de um coração humano. Eu disse que o coração humano é um solo sagrado e por isso ele precisa ser respeitado. Não se entra de botas nem de sapato nesse solo. Pois eu termino esse bloco e no terceiro e último bloco nós vamos saber um pouco sobre o Paulinho. Ou o Paulo, enfim, nós vamos desnudar a pessoa do bispo. Eu volto em instantes, até já. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa, nesse formato novo, onde em companhia, em parceria com a internet, esses 15 minutos vai te deixar com gosto de quero mais. Sobretudo quando a gente tem muito mais para querer saber do senhor. Dom Paulo, como que é a rotina do senhor em relação a acordar, a dormir? O que o senhor come? O senhor veste normalmente? Vamos começar então pelo... O senhor gosta de comer o quê? Bom, eu vivi um tempo na Itália, tenho que gostar de massa.
As massas se me... É o seu prato preferido? Normalmente preferido, mesmo porque é aquilo que eu sei fazer. Ah, o senhor cozinha também? Quando falta a cozinheira, assim, então eu que faço. Bom. Inclusive já fiz na E a sua comida é gostosa? Olha, Ninguém nunca reclamou. Eu entendo que sim. Nós não temos essa cultura de fazer massa, né? Porque eu sou exigente na questão do tempo, as pessoas têm que estar preparadas. Entendi. O tempo, se é 15 minutos, é 15 minutos, é 10 minutos, é 10 minutos. Então o prato tem que estar tudo preparado para chegar bem quente. O senhor faz um mise en place, tudo direitinho. Gosto mesmo. Então, é uma das coisas. Eu gosto também, eu não tenho problema assim eu gosto muito de peixe, por exemplo. Eu não tenho o hábito do peixe de água doce. O meu hábito sempre foi peixe de água salgada, né? Até porque o senhor eu nasceu vivia lá, né? Do lado do mar. Então, ia ao mercado lá com a minha mãe e via lá o peixe ainda pulando na banca, né? O vinho. Então, vinho, olha, eu passei a gostar de vinho quando estudante, na Itália. E, sobretudo, tem assim o vinho vermelho, né? O vinho, esse me agrada mais do que o vinho branco. Não sei se porque lá, no dia a dia, sempre tinha vinho. Toda refeição tinha que ter uma garrafa de vinho. Eu vivi num ambiente multinacional mesmo. Correto. Eram 16 nacionalidades diferentes, eram 56 alunos, e já adultos, padres, quase todos padres. E o senhor conserva até a maneira europeia e americana de dizer, ao invés de dizer vinho tinto, dizer vinho vermelho. Vermelho mesmo, né? Rosso, próprio rosso. Papa Francisco. Bom, o Papa Francisco é uma pérola que aconteceu nessa história da igreja. É um homem muito dedicado, assim, sobretudo à causa da evangelização. Mas não no sentido de ficar anunciando o evangelho à torta e direito, mas sobretudo de viver, né? As coisas que marcam realmente, que dão um toque de evangelização, são as atitudes dele. Correto. Quer dizer, a situação econômica e política do Brasil. Bom, eu diria que no passado a ciência econômica nasceu da ética, mas infelizmente hoje parece-me que vai se afastando. E a política também nasceu de uma filosofia ética. Mas o senhor foi muito preciso na resposta. A ética está distante dos dias atuais. Está se distanciando. Porque quando se tem esse interesse de quase que esmagar o outro, de uma competição que não é própria do ser humano. Eu não acredito, sinceramente, que o ser humano seja dado realmente ao conflito. O que alegra o coração humano é o amor, o que alegra o coração humano é a comunhão, é a convivência fraterna. Isso é que alegra. Que hora o senhor acorda? Depende, normalmente eu acordo entre 5h15 e 5h30. Acontece às vezes quando os problemas são maiores, então aí eu acabo acordando e tendo que levantar 4h30, 4h15. E a primeira coisa que o senhor faz? A primeira coisa, é claro, é rezar, né? Diante de Deus. Rezar, depois eu vou fazer o meu café, vou tomar o meu café e, ultimamente, também a recomendação médica. Porque eu não sei, eu acho que eu deveria trocar de médico, porque todos os médicos pedem a mesma coisa, beber muita água. Por que não manda beber vinho, andar? Pode tomar os dois, o vinho e a água. Que hora o senhor vai para a cama? Normalmente entre 15 para as 11, 11 horas, aí 11h15, 11h10, 11h05, eu apago a luz. E aí o senhor adormece com facilidade? Normalmente eu adormeço logo, logo, logo. E é um sono pesado? Um sono alerta? Não, ultimamente eu tenho acordado assim, uma, 2 vezes, mas nada complicado, não. Bispo, fora do ar nós havíamos dito em relação à importância da comunicação com a fé. Eu não vou dizer religião, porque são vários telespectadores com vários credos. Eu queria que a gente terminasse com uma fala do senhor sobre a intolerância que está aí exacerbada no mundo. As pessoas estão perdidas por falta da ética, acredito eu, e eu queria essa mensagem do senhor, de esperança. Eu não sei se é esse o caminho, mas o caminho é ter a coragem de olhar o rosto do outro, porque é no rosto do outro que a gente se encontra, é no rosto do outro que eu sei quem eu sou.
né? Eu preciso do outro como um espelho. Então, daí, esse cuidado de ouvir o outro, de ser tolerante. E eu diria mais, como cristão, de amar. Porque no amor é que a vida tem sentido. Amém. Muito obrigado pela presença do senhor. É um prazer. Muito que Deus obrigado. abençoe vocês Amém. aí nessa grande missão. Amém. Tá? E a gente volta na próxima semana com outro entrevistado. Até lá.